Sim, eu sei, você sempre achou que desenhos animados foram feitos para serem tranquilos, educativos e divertidos, não é mesmo? Mas nem sempre foi assim. E se eu te dissesse que já existiram episódios que foram tão problemáticos e polêmicos que tiveram de ser completamente banidos das telinhas? Olá, galerinha, como que vocês estão? Olha, eu aposto que não tem uma única pessoa nesse mundo que não goste de desenhos. Eu já assisti, você já assistiu. Os desenhos são uma das diversões favoritas das crianças. E mesmo adulto, a gente continua assistindo. Mas sabia que nas telas já passaram episódios que chegaram a causar tantos problemas para os produtores e pequenos telespectadores que as emissoras, por livre e espontânea pressão das autoridades e público, foram obrigadas a remover o quanto antes do ar? Alguns tiveram de ser cortados por terem uma abordagem considerada pesada para o público infantil, ou por terem ido contra as leis e culturas de alguns lugares, enquanto outros foram por uma questão de bom senso mesmo. Prepare-se, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os episódios de desenhos que foram completamente banidos. E preste atenção, que é possível que você ou alguém já tenha assistido algum desses episódios antes de serem banidos. Veja agora no Frame a Frame que até os seus desenhos favoritos de infância já tiveram de enfrentar muitas polêmicas. Por volta dos anos 90, Tiny Toon Adventures era um desenho bem popular. Aquele tipo de desenho que era perfeitamente inofensível e próprio para os pequenos. Animais bebês falantes, muitas cores, personagens alegres, saltitantes e uma lição de moral no final de cada história. Porém, em um belo dia, alguém na sala de produções achou que seria uma excelente ideia mostrar os personagens principais, o Perninha, a Lilica e Pluck bebendo cerveja. Isso mesmo que você ouviu, os personagens infantis tomando um gorozinho. Os três encontram algumas garrafas de cerveja. E o que eles decidem fazer? Aquilo que toda e qualquer criança super responsável de desenho faria: beber até a última gota. No fundo, a intenção era até boa. Os produtores queriam mostrar às crianças que o álcool levava a decisões ruins. Mas aonde está o problema? Eles vão de 0 a 1000 em um segundo. Direto do primeiro gole para a catástrofe. Ficam bêbados, fazem besteira e no final morrem. Sim, amigos, no final eles acabam caindo de um penhasco porque aparentemente os produtores acharam que o público do desenho, criancinhas de 8 anos, precisavam de uma metáfora visual bem literal. O resultado, o episódio foi banido das telas, mais rápido do que o Papaléguas fugindo do coiote. Nunca mais esse episódio foi visto na TV e a produtora recebeu críticas muito severas. Foi considerado uma abordagem demais para o público na época, mas como tudo que é esquisito para existir, você ainda pode encontrar esse desastre perdido por aí nos confins da internet. Continuando a nossa lista, vem ele que eu e você já assistimos. Os nossos Neandertais favoritos, os Flintstones. O clássico que começou lá nos anos 60, onde na Idade da Pedra, contra todas as leis da física e contra qualquer tipo de lógica, existiam carros, televisões e adivinha o que? Cigarros! É, meus amigos, você não escutou errado não. Esse foi mais um desses episódios que só tiveram o mínimo de sentido porque passaram muito tempo atrás. Nesse episódio, o Fred e Barney decidem dar um tempo da correria paleolítica e para dar aquela relaxada, eles acendem um cigarrinho e começam a colocar as fofocas em dia. Só faltou aquele vinho para acompanhar. Na época, isso era perfeitamente normal. As propagandas de cigarro eram das coisas mais comuns da TV. Mas aí os tempos mudaram, a medicina chegou junto e disse: ei, isso aí não é legal não. Fala, não me diga! E aí os produtores finalmente se deram conta de que talvez não fosse uma boa ideia assim associar o fumo a momentos felizes, principalmente um programa infantil. O episódio foi banido discretamente e jogado debaixo do tapete. E a emissora só fingiu que nunca aconteceu mesmo. Pokémon, o fenômeno que foi capaz de fazer crianças do mundo todo saírem de suas casas e desbravar florestas em busca de seus Pokémons favoritos. Nem mesmo Pokémon vai escapar dessa lista.
lista. Você sabia que já teve um episódio que ficou conhecido por causa de um apocalipse epilético e mandou muitas crianças para o hospital? Durante a exibição do episódio Porygon, o Soldado Elétrico, lá no Japão, mais de 600 crianças foram direto para o hospital. Tudo isso porque no episódio tinha uma sequência de flashes vermelhos e azuis piscando muito rápido. Elas foram parar no hospital com convulsões, náuseas e até inconscientes. Gente, o episódio foi banido na hora, não tinha nem como. Imagina esse momento para os pais. Chegar no hospital e ver que seus filhos e várias outras crianças tiveram o mesmo problema. Meus amigos, a coisa foi tão, mas tão feia que sobrou até pro Porygon. O coitado nunca mais foi visto no desenho depois dessa. Mas o Pikachu continua aí. E olha que basicamente foi ele que causou todo o surto do episódio. Esse foi um problema tão grande que toda a indústria de animes japoneses tiveram de rever suas animações. Essa sim foi uma revolução chocante. Agora o próximo da lista eu sei que você gosta, eu já assisti muito e é um dos meus favoritos. Aliás, se você curte esse lado mais sombrio e proibido dos desenhos animados, eu já fiz um outro vídeo sobre o lado sombrio do Cartoon Network. E se você for fã de Dexter, tem um trecho do vídeo lá te esperando. Depois de terminar esse aqui, corre pra assistir. Se você foi uma criança por volta dos anos 2000, com certeza você assistiu o Laboratório de Dexter alguma vez. E aposto que assim como eu, você também teve vontade de ser um cientista, só para construir um robô ou um laboratório secreto em casa. Bom, mas é claro que a ciência também tem seus perigos. No lendário episódio Road Ramble, o Dexter, com toda aquela grande dose de genialidade e uma dose muito pequena de noção, acabou decidindo construir uma máquina que removeria toda a grosseria e falta de educação das pessoas. Até parece uma boa ideia, né? Mas se está aqui na lista é porque deu errado. O experimento acabou criando versões alternativas do Dexter e de sua irmã, a Didi, só que totalmente opostos a eles. Essas cópias eram boca suja, muito mal educadas e estavam muito bem dispostas a passar horas enchendo o saco de qualquer pessoa. Nesse episódio, o que não faltou foram palavrões devidamente censurados com é claro. Mesmo assim, algo muito explícito para um desenho que passava entre as meninas superpoderosas e Johnny Bravo. O Cartoon Network cortou logo. O episódio foi engavetado e virou uma espécie de delírio coletivo. Nunca mais foi visto na TV, porque depois de alguns anos os produtores decidiram liberar o episódio na internet. E os fãs assistiram e tiveram aquela nostalgia e certeza que não estavam malucos. E já que estamos aqui arriscando a nossa liberdade, expondo tudo aquilo que a TV não quer que você saiba, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim talvez eu corra menos risco de ser banido do YouTube. Bom, com esse daqui já era de se esperar, né? Não surpreende ninguém. South Park é justamente aquele desenho que você deveria assistir escondido de seus pais. Os meus mesmo, quando me pegaram no flagra, eu fiquei uma semana sem televisão e celular. Mas se tem uma coisa que South Park sabe fazer, além das piadas que nos fazem pausar só para digerir o que acabamos de escutar, é arrumar confusão com todo mundo. Nada e nem ninguém estava livre da ameaça que era South Park. Só de existir já estava sujeito a virar piada em alguns dos episódios. Mas olha, teve um episódio que não. Olha, nesse dia os produtores estavam inspirados. Só não sei se para o bem ou para o mal. No episódio Super Best Friends, os criadores miraram ainda mais alto. Eles foram lá e colocaram um tipo de grupo de super-heróis, só que formado por figuras religiosas. Tipo os Vingadores, só que com Jesus, Buda e Maomé. A ideia foi tão absurda que até parecia genial, mas aí os produtores se esqueceram de um detalhe muito importante. Em muitas das tradições islâmicas é totalmente proibido representar a imagem do profeta Maomé. E aí, se já parece problema demais, calma que piora. Simplesmente, não, presta atenção aqui nesse detalhe. O episódio foi exibido logo depois dos atentados de 11 de setembro. E a consequência dessa arte, a relação entre esses países que já não estavam nada boas, pioraram ainda mais. É aquele ditado, nada tão ruim que não possa piorar. Com toda essa situação e provavelmente ameaças, a produtora Comedy Central não só retirou, mas apagou completamente o episódio da existência. Hoje, Super Best Friends ainda pode ser encontrado, mas você vai ter que vagar ali nas profundezas da internet. Fica como um lembrete de que tudo tem limite, até para South Park. E até hoje os produtores rezam para ninguém lembrar dessa história. Se você achava que Gárgulas era só mais um desenho
desenho dos anos 90 com aquela pegada meio dark, aquele estilo sombrio com estátuas vivas e que saíam por aí fazendo justiça com as próprias garras, o episódio Deadly Force veio com uma ideia muito mais violenta que o normal. Nesse episódio, o Brody, que era aquele personagem grandão, engraçado e inocente, acabou encontrando uma arma no apartamento da detetive Elisa Maza. E como você já deve ter previsto, ele começa a brincar com essa arma e acidentalmente acaba disparando. O tiro acerta diretamente a sua própria amiga, que cai no chão sangrando, em uma das cenas mais pesadas já exibidas nas telas. Foi isso mesmo, em um desenho para criança, um tiro, um baleado e muito sangue. O público, claro, ficou em choque, principalmente os pais. A Disney segurou como pôde, mas acabaram banindo temporariamente o desenho. Depois acabou voltando, mas sem sangue e vítimas. Toda a confusão virou um susto e lição. Mesmo depois de toda a suavização, Deadly Force virou um clássico. Afinal, ninguém esperava que um desenho infantil sobre gárgulas voadoras fosse acabar levantando um debate tão direto e maduro sobre armas e consequências. No final das contas, o episódio com certeza marcou uma geração. Agora, se marcou de uma forma boa ou ruim, aí depende, né? E está bem, eu sei que a vaca e o frango nunca foi assim exatamente sutil, por se dizer. Parecia que o escritor estava trancado numa sala, entupido de cafeína e correndo para terminar e sair do trabalho rapidamente. Mas mesmo dentro de todo aquele pequeno caos controlado que o Cartoon Network era na época, teve um episódio que fez a emissora parar e dizer: ok, chega, agora deu, agora vocês passaram do ponto. No episódio Buffalo Girls, uma gangue de mulheres motoqueiras invadiram a casa da vaca e do frango, o que por si só já seria um problema. Mas até aí tudo bem, né? Estava dentro do padrão normal deles. O problema foi o seguinte: as piadas não eram assim, vamos dizer, discretas. Os nomes eram bem sugestivos, as piadas eram duvidosas e os comportamentos das personagens eram totalmente estereotipados sobre mulheres lésbicas. Era um manual completo de como ofender todo esse grupo. Logo de cara, muitas críticas. O Cartoon Network nem pensou duas vezes, apagaram o episódio, varreram da memória oficial do desenho e censuraram. Buffalo Girls virou mais um delírio coletivo. Os que lembram não conseguem provar e se perguntam como é que deixaram aquilo passar. Os que não viram não acreditam que tudo isso aconteceu. Hoje é mais uma relíquia obscura nos cantos sombrios da internet. Se na época existia algum tipo de limite para o mau gosto, Beavis e Butthead olhavam para ele e davam risada. A série da MTV só podiam ser algum tipo de experimento social. Os produtores queriam saber qual era o limite do absurdo que eles podiam chegar. Queriam saber até que ponto eles podiam ir até alguém ir lá e cortar o sinal deles. E foi no episódio Comedies que eles descobriram o que queriam e pensaram: agora deu. Nesse episódio, os dois gênios do caos decidem virar comediantes. E se você já viu qualquer cena dessa animação, você já deve ter tido logo uma boa ideia do tamanho da catástrofe. Junta 5 Léo Dias e não dá metade desses dois aí. Até aí, não vou dizer que tá tudo bem, vou usar, sei lá, compreensível. Em determinado momento, Beavis começa a brincar com seu isqueiro. Isso era uma coisa que ele já fazia em muitos outros episódios. Mas dessa vez a piada não terminou com risadas. Terminou com uma tragédia real. Pouco depois da exibição do episódio, um garoto de 5 anos decidiu brincar com o isqueiro e incendiou a própria casa. E sua irmã mais nova acabou sendo uma vítima. Foi um pânico geral na MTV. O episódio foi banido permanentemente, proibiram também qualquer tipo de menção a fogo na série, como se nunca tivesse acontecido. E o famoso bordão Fire, Fire, Fire também desapareceu, como se o Beavis tivesse tido uma amnésia. Desde então, Comedies virou o exemplo clássico de quando a ficção encontra a realidade de maneiras ruins e reforçou toda essa história de cuidado com o que é transmitido, principalmente para as crianças. Um alerta de que às vezes uma piada pode ser só mesmo uma piada, ou pode acender algo que ninguém quer ver. Mas e aí, conseguiu sobreviver a essa maratona de episódios que quase destruíram infâncias? Dos surtos de gárgulas armados até gêmeos idiotas incendiando casas, ficou claro que o mundo dos desenhos nem sempre foi tão inocente quanto a gente lembra, o que pelo menos não é uma coisa tão inofensiva
massiva assim como a gente pensa. Esses episódios acabaram sendo banidos, reeditados, enterrados pelas produtoras. Mas, como toda lenda proibida, como tudo que se tenta esconder, sempre há um jeitinho de achar. Continuam vivos na memória de muita gente e nos cantos sombrios da internet. Se você curtiu essa viagem pelos bastidores proibidos das animações, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E compartilha com aquele seu amigo. E já que você tá aqui, aproveita aí também e comenta qual desses episódios você já conhecia ou qual outra tragédia animada você acha que merece entrar numa próxima lista. Quem sabe você não aparece no próximo vídeo do Frame a Frame. Eu fico por aqui, um grande abraço, tchau!